Vamos falar de saúde. No Brasil, o número de pessoas vivendo com sobrepeso ou obesidade tem crescido de modo expressivo. Somente aqui em Fortaleza, o mapa da obesidade destaca que 18,9% dos homens estão em quadro de obesidade. Entre as mulheres, 20,9% estão nessa situação. Sobre o assunto, eu conversei com Gláucia Poço, nutricionista e presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 11ª Região. Gláucia, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos falar um pouco sobre saúde, né? Os cuidados que as pessoas têm que ter agora, principalmente com questão alimentar. A gente está vendo muito isso, né? A propaganda muito forte de alimentos industrializados, né? De se comer muito rápido, de se comer mal. Como é que está isso atualmente? Bem, olá, né, Elaine? Olá a todos que estão nos assistindo. É muito bom a oportunidade para falarmos um pouco de alimentação, de nutrição, né? A cada dia que passa com o nosso estilo de vida, o nosso processo de consumir alimentos, ele tem deixado de ser um prazer para passar a ser uma obrigação e atender a todos os apelos, né, que se trazem para nós a partir das indústrias de alimentos, pelos alimentos em que elas nos oferecem. E o que nós temos que avaliar sempre é que alimento vamos consumir, né? Nós estamos esse ano de 2024 aniversariando 10 anos do Guia Alimentar para a População Brasileira. E o que é que o guia nos traz? É que a nossa alimentação ela tem que ser composta basicamente por alimentos naturais e alimentos minimamente processados. E excluirmos, tentar diminuir o máximo possível os alimentos processados e de fato excluir os ultraprocessados, para que esses sejam utilizados por nós em casos raros, né? Aí sim você vai ter uma alimentação saudável e de qualidade no nosso dia a dia. A gente tem visto também, na hora de se alimentar, né, as pessoas cada vez mais rápidas, e as redes sociais e o telefone, né, a tecnologia passando por cima do momento de comer, né, de se alimentar. Isso. Muitas vezes à mesa você não consegue conversar, você não consegue nem ver o que está comendo, às vezes é só o telefone e está apenas colocando aquela comida para dentro sem saborear, né? Isso também é muito prejudicial nesse sentido da saúde? É sim. Né? Como eu disse, a alimentação deve ser um prazer. É um momento em que você dialoga com o alimento, né? Para você sentir o sabor do que você está comendo, a forma como ele está sendo preparado, porque aí você consegue fazer diversificação do alimento que você consome diariamente. Se eu não dialogo com esse alimento, todo dia eu posso comer a mesma coisa e não vou perceber. Né? É por isso que é esse momento de cultura alimentar que nós temos que ter, né? Saber o que tem no prato, sentir o sabor, mastigar esse alimento para que a digestão seja bem feita e, obviamente, a absorção dos nutrientes também, porque se eu não mastigo bem, a digestão vai ficar prejudicada e aí eu não vou retirar tudo de bom que esse alimento tem. Gláucia, e falando também da profissão de nutricionista, né? A gente vê aí diversos absurdos nas redes sociais, né? De pessoas que se dizem nutricionistas, que querem recomendar o chá para emagrecer, ou cápsula para isso, ou fruta para aquilo. Diz que, eu já vi até um absurdo que era você colocar banana na comida, faz mal, enfim. Coisas que a gente vê nas redes sociais que parecem assim, meu Deus, eu não acredito que é uma pessoa que está fazendo isso. E o pior é que são pessoas que acreditam nisso, né? Acabam fazendo. Não vê de fato se a pessoa é um profissional, né? Se é alguém realmente que sabe do que está acontecendo, né? Do que está falando. Com relação a isso, como é que tem sido esse cuidado de vocês também, com relação ao conselho, para poder também trabalhar a importância de quem está na profissão, de quem está sabendo do riscado, digamos assim? Sim. A missão do Conselho, né, é cuidar da população através de oferta de profissionais habilitados e que tenham formação específica para a atividade da nutrição.
Então, a gente tem tido, assim, muito olhar focado com a questão, principalmente nas mídias sociais, que é onde os não nutricionistas, tá? Ou então pessoas que até têm uma formação de nível superior, mas não são nutricionistas, no exercício da profissão. Isso não é permitido. Para você ser um nutricionista hoje, você primeiro precisa ter o diploma de bacharel em nutrição e a segunda coisa é estar inscrito no conselho, estar regular, ativo e regular com o conselho. E nós estamos exatamente fazendo esse processo de fiscalização, tanto é que do ano passado, esse ano, a gente está aí entregando, protocolando várias notícias crime, né, contra esses profissionais que estão em exercício legal da profissão. Nós não podemos permitir isso porque vai colocar em risco a saúde da população. E essa é a função do conselho, né? O CRN11 é um conselho jovem, né? Ele iniciou suas atividades praticamente no ano de 2022, com a atual gestão dele. E recebemos a estrutura com um número pequeno de fiscais e lançamos nesse ano o concurso para nutricionista fiscal. Estamos inclusive em fase de inscrição, né? O processo de inscrição iniciou no dia 7 de fevereiro, quando foi lançado o edital, e vai até o dia 11 de março. Então, profissionais nutricionistas que têm interesse em ser fiscal do conselho, o concurso está aberto, aguardando por vocês, para que vocês possam vir conosco, né, atuar em defesa da população. Porque a fiscalização é para isso, atuar em defesa da população, ofertando profissionais habilitados para esse exercício. E às vezes a pessoa, de forma mesmo sem entendimento, né, ela acaba seguindo o que aquele blogueiro, enfim, influenciador está falando, né, sem um pingo de entendimento mesmo científico, né, de estudos voltados para aquilo, né. Às vezes a pessoa realmente ela não pode ter contato com determinado alimento, né, ou determinada substância, acaba fazendo isso. A gente viu recentemente uma pessoa que tomou um suco de inhame, né, que acabou falecendo, porque falaram que era contra a dengue, enfim, absurdos que a gente vê nas redes sociais que as pessoas acabam seguindo, né, e acabam ingerindo certos alimentos de forma sem nenhum tipo de controle, né? Nenhum, né? Todo profissional nutricionista habilitado, ele sabe que só pode trabalhar com evidências científicas, né? No momento, a grande falácia é com a questão da banana, né? Mas nós ainda não temos evidências científicas comprovadas, estudos foram iniciados, mas ainda não foi comprovado. E se for, também não é dessa forma que será aplicado para a população. A outra grande questão é porque nós sabemos do problema da obesidade a nível mundial, não é só nosso, crescido exorbitantemente, mas é pelo nosso estilo de vida. Então, se voltarmos para uma alimentação saudável, equilibrada, esse risco diminui consideravelmente. E isso associado com atividade física. Então, são duas categorias profissionais que devem trabalhar juntas, integradas, nutricionista e profissional de educação física. Aí sim você pode ter uma promoção da saúde, uma qualidade de vida melhor. Não, ouvintes, não se atentem a esses grandes chamamentos de emagrecimento, emagreçam 10, 20 quilos em uma semana, um mês. Isso não acontece de forma igual para ninguém. Alguém pode até emagrecer, mas será que a qualidade daquele emagrecimento foi bom? Então não se atraiam por essas informações. Procure de fato um profissional habilitado que possa lhe orientar e fazer um plano alimentar de acordo com o seu perfil. A questão da obesidade não é estética, é de saúde, né? Então a gente precisa verificar se associado à obesidade eu tenho outras patologias,
Por exemplo, eu posso ser pré-diabético ou já diabético, eu posso já ter sinais de hipertensão, eu posso já ter um fígado com gordura. Então, são várias questões que a gente precisa avaliar junto disso, por conta de que nem sempre uma pessoa magra também não tem esses indicadores de outras patologias alterados. Então, eu preciso fazer esse acompanhamento para, na verdade, não tratar o obeso como uma pessoa diferente no meio social. Nós temos sempre que cuidar das pessoas da forma como elas são. Às vezes, a pessoa pode estar até com alguns quilinhos no que esteticamente é a mais, mas a saúde dela está excelente. Então, isso não é motivo para emagrecimento exagerado, absurdo. E aí você pode, como já aconteceu e acontece em vários casos, da pessoa também entrar em processos de transtornos alimentares por essas ações de mídia exagerada e falsa, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Da mesma forma que nós precisamos, como Brasil, cuidar das pessoas que estão com excesso de peso, nós também precisamos cuidar das pessoas que não têm o alimento para comer. E aí é outra questão. Como ela não tem o alimento saudável para consumir, ela consome o que pode. E nesse o que pode, normalmente a gordura é muito mais barata para comprar do que a proteína, então ela consome muito mais gordura e está consumindo de forma errada e se torna obesa com falta de alimento. Então a gente tem que ter esse olhar, né, holístico da coisa, global, de forma como a nossa população está vivendo. Por isso, a necessidade de termos o profissional nutricionista na atenção à saúde. Atenção à saúde lá no posto de saúde para atender quem é SUS dependente, quer dizer, o seu cuidado à saúde é totalmente pelo SUS, mas também nos planos de saúde, para que tenha o profissional nutricionista acessível para que a população faça uso desse conhecimento científico que o nutricionista tem. Pois é, falando também sobre a questão das crianças e dos idosos, né? O cuidado também com esses públicos é importante, né? A gente vê as crianças, o que é mais fácil, né? Às vezes um salgadinho pronto, né? Um suco industrializado, talvez na pressa, né? A gente acaba colocando isso, tendo essa opção. A fruta já é um pouco mais, digamos, né, complicado no sentido de que culturalmente, né, às vezes você acha mais fácil colocar no lancheiro um lanchinho pronto e pronto. Como é que a gente tem que ter esse cuidado com esses públicos, né, tanto para a criança como também para o público idoso, já que é uma fase da vida que requer também mais cuidados? Sim. Aí, no caso das crianças, né, nós também temos um guia para a população até 2 anos de idade, né? E que ele traz a mesma recomendação. Então, as crianças, elas precisam basicamente se alimentar somente por alimentos naturais, né? Os in natura e os semiprocessados. Então, o franguinho com arroz, tá? Girimum, cenoura, fruta, pode ser a nossa fruta da estação, e consumir banana, consumir laranja, mamão, que não são frutas caras. E elas trazem todo esse retorno. Evitar o máximo possível suco industrializado, refrigerante, nem pensar, tá? Porque se você, com a criança, quando ela inicia o processo de alimentação além do leite materno, né? Ela começa o quê? Criar o paladar e o hábito de consumir esses alimentos. Normalmente, criança que é até os 2 anos de idade nunca consumiu refrigerante, quando ela vai experimentar, ela acha ruim. Ela não gosta, né, o gosto, gás, muito doce. Então, é da forma como você vai introduzindo esses alimentos na vida da criança. E para os idosos é a mesma coisa. Quanto mais alimentação
in natura e semiprocessadas, melhor, porque tem tudo o que ele precisa. E, obviamente, o idoso, ele sempre começa a perder a massa muscular, né? Que é o que nós chamamos de massa magra. Então, ele precisa ter um consumo maior de proteína. Aí não adianta eu te dizer quanto, porque vai depender de cada pessoa. E outra coisa, verificar quais são as patologias que esse idoso tem, porque normalmente quando nós nos tornamos idosos, a gente começa a vir junto outras patologias e isso precisa estar tudo juntinho, agregado, para que ele receba essa alimentação de forma correta. Mas para não errar, independente da faixa etária, faça a opção por alimentos in natura, semiprocessados, com o mínimo possível de gordura, sal e açúcar. Glaucia, quais são os perigos da suplementação? A gente vê aí muitas pessoas também tomando vitaminas e suplementando, às vezes nem precisa, né? Coloca e também naqueles soros, as pessoas tomando soros de vitaminas, enfim, né? Quais são os riscos dessa suplementação sem estar sendo monitorada e indicada por um nutricionista? Bem, da mesma forma que é uma patologia você estar com os níveis baixos de vitaminas e minerais, também é uma patologia você ter acesso. O excesso desses minerais e dessas vitaminas no organismo. Eu posso interferir em todo o nosso sistema, do funcionamento do sistema. Por exemplo, se eu tiver excesso de sais, eu vou sobrecarregar o meu rim. Se eu consumir proteína demais, também eu posso causar um problema renal. Da mesma forma, eu posso causar com outros órgãos do meu corpo. Então, tudo tem que ser equilibrado, manter esse monitoramento da minha saúde, né? É importante que as pessoas, todo ano, procurem fazer o que era check-up, né? Então, fazer essa avaliação e fazer a avaliação com o médico, com o nutricionista, para que eles possam, de fato, lhe orientar da melhor forma. Porque se você fizer isso, o que é que acontece? Qualquer indicador desse que esteja desregulado, você vai ajustar. Porque é ruim quando você vai tratar com esses níveis muito alterados. Alguns são possíveis de reverter, outros não. Então, essas suplementações, o maior problema delas é sobrecarregar principalmente os rins. Joia, Glaucia, muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos, tirar essas dúvidas, conversar sobre isso, é sempre importante de falar sobre saúde. E para quem está assistindo, quer saber mais informações, tanto do conselho como do trabalho que vocês fazem, como é que faz para encontrar? Bem, nós temos, né, o conselho tem o Instagram do conselho, que é @crn11_nutri. Nós também temos o nosso site, que é www.crn11.org.br. Acessem nossas mídias, que vocês vão saber mais do que o conselho faz e também de dicas para a sua saúde relacionada aos alimentos. Sempre nós temos isso lá no nosso Instagram e se precisarem falar conosco, é só nos procurar. Nosso endereço está lá nas nossas mídias sociais. E uma excelente alimentação para vocês, cuidado com ela, que vocês vão ter com certeza uma qualidade de vida melhor.